Olá, eu sou Alexandre Ribeiro e vou estar passando a partir de agora um treinamento no módulo Documentos do software Do. Então, como cadastrar documentos, cadastrar pastas, dar permissão a essas pastas cadastradas, montar a estrutura de pastas, certo? Então, vamos lá. A partir deste quadrante aqui, documentos, eu tenho acesso então à minha estrutura de pastas já criada, né? Vocês vão ver aqui que eu tenho um cadastro de uma nova pasta. Então, como eu faço para cadastrar pastas? Basta clicar no botão Novo, na opção Pasta. Eu vou estar cadastrando então uma nova pasta. Então, aqui no campo de descrição é o nome da pasta, basta clicar no botão Salvar. Eu vou cadastrar uma outra pasta, certo? Então vocês vão ver aqui que eu já tenho duas pastas, com o nome nova pasta. Eu quero excluir uma pasta que eu acabei de cadastrar. Não tenho documentos dentro, apenas um cadastro de pasta. Mas remover. Então a pasta foi excluída, certo? Agora aplicar permissões a essa pasta que eu acabo de cadastrar. Bom, para montar essa estrutura de pastas, eu posso pensar o seguinte: nos departamentos da minha empresa, os setores, criar aqui o nome dos departamentos, ou não, simplesmente cadastrar por hierarquia de documentos, procedimentos, instruções. Então eu cadastrei uma nova pasta para dar um exemplo de como aplicar a permissão então para essa nova pasta. Então as opções se concentram aqui no botão mais permissões, então onde eu vou estar configurando as permissões para essa pasta. Então eu tenho aqui já duas abas, aba de grupos e de usuários. Adicionar grupos. Então grupos são aqueles grupos lá da central de usuários. Por exemplo, adicionar grupos. Eu vou pegar aqui um exemplo do grupo comercial. Entende-se que dentro aqui do grupo comercial, então estão aquelas pessoas que trabalham lá no departamento comercial, os usuários estão aqui dentro. A partir do momento que eu incluir o grupo comercial, todas as pessoas que estão dentro do grupo vão ter as permissões que eu vou estar aplicando, certo? Então, o que o grupo comercial pode fazer? Ele pode ver que tem documentos lá dentro da pasta, visualizar documentos, inserir documentos, alterar, imprimir, baixar, revisar, trocar de pasta, enviar para a lixeira, excluir definitivamente os documentos, manipular, baixar versões anteriores e manipular versões anteriores, certo? Então, aplicando permissão para o grupo comercial. Agora usuários, eu quero cadastrar um usuário que vai ter permissões específicas, que não está dentro daquele grupo comercial. Da mesma forma, então adicionar usuários. Eu vou escolher aqui um usuário, vou adicionar. E eu vou então desmarcar o segue grupo. Se eu deixar o segue grupo, ele vai seguir a permissão do grupo que ele pertence, o Álvaro, Claro que daí eu teria que saber qual é o grupo que o Álvaro pertence. Na central de usuários, então, eu vou ter essa informação, certo? Aqui eu vou tirar o segue grupo e vou, então, aplicar também permissões para o Álvaro. O Álvaro pode ter permissões diferentes, específicas só para ele. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Ao marcar essa opção, aplicar nas subpastas, toda pasta que for criada dentro da nova pasta vai levar as mesmas permissões, certo? Então, aplico a permissão, aplicar nas subpastas, além da nova pasta, que é a nossa pasta raiz que está aqui. Se tiver outras pastas aqui dentro, vão ter essas mesmas permissões, certo? Claro que nada impede que eu entre dentro da pasta nova pasta e configure permissões específicas a cada nova pasta criada aqui dentro, certo? Então eu vou salvar. Então já recebemos aqui uma mensagem que as permissões foram aplicadas.
basta fechar essa tela. Então, eu já tenho uma pasta onde as permissões foram aplicadas. Quem vai poder acessar essa pasta, né, e ter acesso aos documentos que estão dentro dela. Agora vamos fazer o seguinte, cadastrar um novo documento. Então, entrando na pasta, eu vou ter aqui através do botão novo, duas opções, documentos SGQ, que são documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, e documentos GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, certo? Então vamos começar pela primeira opção, que é o cadastro de documentos SGQ. Então vai abrir uma tela onde eu vou buscar um documento que está lá na máquina, né? Lembrando que um documento que já tem já foi elaborado na máquina, já está apto a ser inserido no DO. Então eu vou buscar lá um documento aqui na minha área de trabalho, um procedimento. Campo nome, então, onde eu vou informar o nome desse documento. Vou botar aqui procedimento. Só para dar um exemplo, então, vai ser procedimento, nome do documento. A identificação dele, eu vou colocar então, que vai ser PRO 01. A identificação, você cadastra ela na primeira vez que for incluir um documento na pasta. O próximo documento que for inserido nessa mesma pasta, o DO vai sugerir uma nova identificação, seguindo a sequência numérica. Então, esse primeiro procedimento que estamos cadastrando, nós estamos cadastrando como PRO01. O próximo documento cadastrado nessa mesma pasta, o DO vai sugerir então PRO02. Tipo de documento. Então, são os documentos, né, os tipos de documentos que eu tenho aqui cadastrado. Através da lupa também é possível cadastrar novos tipos de documentos, editar os tipos de documentos existentes. Então, agora nós vamos selecionar aqui um tipo que já está cadastrado. Vou pegar aqui o tipo procedimento. Processo setor, onde o documento vai ser cadastrado. Né, eu vou cadastrar esse aqui no comercial. Se ele é um documento interno ou externo, utiliza consenso. Eu vou estar explicando na segunda etapa, né, o que significa utiliza consenso. Controla prazo. Então, um documento que tenha validade, já vou marcar essa opção e vou colocar aqui em meses o prazo desse documento, a validade dele, certo? 12 meses. Responsável, então, quem está cadastrando, né? E outras informações, então, que não são obrigatórias. A guia controle, então, são informações lá da norma, né? A disposição, a retenção, a recuperação, que eu posso estar também informando aqui na inclusão do documento. Bom, uma vez carregado o documento e inseridas as informações, então eu vou salvar. O DO, então, vai me jogar para o processo de aprovação deste documento. Eu tenho aqui as etapas de aprovação, por onde o documento vai passar, em revisão, aguardando aprovação, até ser publicado. Nesse momento, enquanto o documento está sendo revisado e aprovado, somente os envolvidos podem visualizar esse documento, certo? Então, outras pessoas não estão aptas a visualizar esse documento enquanto ele está passando pelo processo de aprovação. Bom, o primeiro campo aqui é a versão, ele está em aberto porque você pode estar inserindo um documento que ele já está numa revisão, por exemplo, número 5, revisão 6. Então você já pode informar aqui a revisão onde se encontra o documento quando inclui o documento. Depois o DO vai fazer isso automaticamente. Ele vai aplicar a numeração da próxima versão a cada nova revisão do documento. Vou deixar aqui como 0 então.
E vou colocar aqui responsável. Então, quem vai ser responsável pela revisão? Colocar o meu usuário para eu concluir todas as etapas. A data limite, então, para a revisão. Vou colocar aqui, vai ser amanhã. O responsável da aprovação e a data limite. Tem também um lembrete, né? Eu posso cadastrar aqui um lembrete para ser enviado então para essa pessoa, para ela não esquecer desse prazo, né? Novo lembrete, então eu cadastro aqui quantos minutos, ou quantos dias, quantas horas, né? Antes do prazo, depois do prazo. Envio por mensagem, envio por e-mail ou por ambos. Posso aplicar a repetição também do lembrete, né? Ele vai ficar repetindo até que o usuário execute a sua ação. Uma mensagem também opcional, que vai lá ser enviada para a caixa de mensagem do usuário. E vou informar aqui o usuário para quem vai ser enviado esse lembrete. Então eu posso cadastrar aqui o Álvaro. Eu quero enviar esse lembrete para o Álvaro. Se eu não cadastrar o usuário aqui, o lembrete vai vir para o meu próprio usuário, certo? Então se eu cadastrar dessa maneira, o lembrete vai vir então para o meu usuário, aquele que eu acabei de informar aqui. Então, uma vez incluídas essas informações, eu já posso iniciar o processo. Então, clicando nesse botão, eu já vou enviar para a revisão então, do usuário responsável pela revisão. Então, vamos enviar esse documento lá para revisão. Basta clicar nesse botão. Então, clicando nesse botão, o usuário responsável por revisar esse documento vai poder visualizar o documento. Então, ele vai abrir, né? Nesse caso aqui, o procedimento. Se estiver tudo ok com o documento, ele simplesmente vai clicar neste botão e vai enviar então para aprovação com o seu parecer. Caso o documento esteja com alguma inconformidade, é necessário alterar o layout, alterar o conteúdo, basta então fazer o download do documento, né? Vai fazer o download para a máquina do documento, alterar o documento. Eu vou abrir aqui para dar um exemplo. Então, ele vai fazer a alteração do documento na máquina. Não vou abrir, eu vou fechar aqui. Então, ele vai alterar o documento na máquina. Depois de alterado e salvo na sua máquina, ele pode retificar e enviar para aprovação. O que significa isso? Ele pode buscar o documento lá que foi, né, corrigido nessa etapa de revisão. Colocar alguma informação. E confirmar. Automaticamente o documento vai ser enviado para a aprovação, certo? Então lembrando que essa etapa aqui de retificar, somente se o documento, né, ao visualizar o documento, o revisor perceber que o documento precisa ser melhorado. Se ele visualizou o documento e está tudo ok, basta clicar neste botão e enviar para a revisão, certo? Lembrando também que tem outras opções de revisar documento, né? O padrão do Duo vai vir sempre como local, mas também pode ser revisado pelo Google Drive e o OneDrive. Vou dar só o exemplo então aqui da revisão local. Então, o usuário vai colocar aqui que está revisado e vai confirmar. O aprovador então vai visualizar a sua etapa, né? Nesse momento então o aprovador recebe lá também uma mensagem aonde ele tem que executar a etapa dele, certo? Então o aprovador ele vai ter a opção de visualizar o documento, como nós fizemos lá no processo na etapa de revisão. Estando ok, ele vai aprovar o documento. No caso contrário, ele reprova
e o documento volta para a etapa de revisão, certo? Para o revisor fazer o mesmo procedimento e enviar novamente para aprovação. Então, vamos aprovar o documento, né, seguindo o fluxo. Aqui é o parecer do aprovador. E vai confirmar. E o documento, então, vai cair para publicação, na etapa de aguardando publicação. O DO tem uma configuração onde o aprovador ou o revisor executam essa última etapa de publicar o documento. Então, nesse meu caso aqui, eu vou publicar o documento com o aprovador. O aprovador enviou para publicação e já vou estar publicando o documento. Então, lembrando que nesse momento, ninguém está tendo acesso ao documento, a não ser as pessoas que estão envolvidas, né, nessas etapas de revisão e aprovação, certo? Então, a última etapa, onde vai ser publicado o documento. Eu posso informar ainda nesse momento a versão do documento e também posso colocar interessados. O que são interessados? São pessoas que vão ter um conhecimento desta publicação de documento. Então, vão receber lá na mensagem do DO ou no próprio e-mail que tem um novo procedimento, um novo documento publicado, certo? Então, é apenas uma informação para essas pessoas. E agora vamos clicar então em publicar, certo? Essa aprovação do documento estaria finalizada, mas antes mesmo de fazer isso, eu vou mostrar algumas opções que temos nessa tela aqui também. O notas e anexos, que são informações que eu posso vincular ao documento, né? Colocar aqui teste do documento. Então, notas e anexos para poder cadastrar alguma informação, né? Uma descrição, uma observação vinculada a este documento, certo? Um anexo também, posso buscar aqui uma imagem, né? um outro arquivo para poder vincular este documento. Então, buscando aqui uma imagem, vamos pegar aqui uma imagem de documentos, vamos cadastrar então junto ao DO, certo? Já vai ficar então vinculado junto a este documento. Visualização do documento, download e cancelamento do processo. Então, se eu cheguei nesse momento e não quero mais publicar o documento, eu posso cancelar o processo, né? O documento volta lá para a etapa de elaboração. Então, publicando o documento. Vamos colocar aqui uma breve descrição e confirmar. Então, nesse momento, o DO já me direciona ao documento publicado. O documento está aqui, então, com status de publicado. As notas e anexos que eu havia cadastrado, então vai ficar um balãozinho aqui, né, informando que tem informações vinculadas a este documento. A versão, a validade, né, deste documento. Então, voltando lá para a nossa pasta, basta remover aqui os filtros, clicar aqui na nossa nova pasta. Então já temos um documento, né, cadastrado, publicado. Para visualizar esse documento que nós acabamos de publicar, basta clicar então 2 vezes, né, sobre o nome do documento. Nós vamos ver então o documento em modo PDF. Para acessar as propriedades deste documento, como nós vamos fazer então? É muito simples, basta clicar no botão mais, propriedades, e nós vamos ter acesso então às informações deste documento, as informações cadastrais que nós aplicamos, né, lá no momento de inclusão do documento. A aba informação documentada é aqueles dados lá, né, da norma, onde eu posso informar a exposição, a retenção. O histórico do documento, então, que seria essa próxima aba, né, carregando as informações aqui do histórico. Então, desde o momento que o usuário incluiu o documento, iniciou a revisão, enviou para aprovação, aprovado, publicado, e os comentários, né, a cada
nova etapa que nós avançamos, nós colocamos lá um comentário. Então, vem para cá o comentário das etapas. Visualizações, então, número 3, o que significa? Quantas pessoas visualizaram o documento? Aqui somente o meu usuário, né? Só para exemplificar. E downloads, então quem fez download? Claro que tudo depende das permissões, né? Permissão para visualizar, permissão para baixar. Todas aquelas permissões que nós aplicamos lá na pasta, nessa nova pasta aqui que nós criamos. Versões, então, do documento. O software vai arquivar todas as versões, então, do documento. É um histórico de versões, certo? A cada nova versão. Distribuição do documento seria a distribuição física do documento. Ou seja, eu tenho um documento, esse procedimento aqui que está já publicado, né? Tem a versão 0. Agora eu preciso distribuir esse documento para um setor de forma impressa. Então, como eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em lançar distribuição. Vou escolher, então, através do botão novo, o processo ou setor onde eu vou distribuir esse documento. O número de cópias. O destinatário seria o responsável lá do setor, né, que vai receber esse documento. Então, vou salvando aqui uma ou várias distribuições, né? Eu vou distribuir lá para o departamento comercial, para o administrativo, para o vendas. Posso estar cadastrando aqui, né? Vários setores. Mas no nosso caso aqui vou usar somente um. Então, departamento comercial, destinatário Álvaro, vou salvar. O documento ele fica com o status distribuído aqui dentro desta etapa de distribuição. Através do botão mais opções, eu posso imprimir o protocolo de entrega, certo? Que é através dessa opção. Se estiver desabilitado para você, aqui como está aparecendo para mim, basta através da central aplicar essa permissão para impressão do protocolo de entrega. Né? Já temos um outro vídeo onde mostra como aplicar as permissões lá na central. Imprimir cópia controlada. Então, a cópia controlada para poder imprimir através do ícone da impressora e já entregar lá no departamento essa cópia física, certo? Lançar retenção seria um momento em que houvesse uma outra publicação deste mesmo documento e eu tivesse que reter então este documento, né? Reter essa cópia obsoleta que está lá entregue no setor, né? Todas essas informações vão sendo lançadas por uma lista de distribuição, que eu vou estar informando, mostrando daqui a pouquinho, certo? Então, essa movimentação feita na distribuição vai para uma lista. Então, você consegue consultar lá para o departamento que foi enviada essa cópia, para depois, quando for reter essa cópia obsoleta, poder identificar onde eu tenho cópias deste documento, quais setores que estão essas cópias. A aba fornecedores são fornecedores vinculados a este documento, né? Para que isso? Eu estou revisando por exemplo, um desenho técnico, né? E a cada nova publicação eu quero comunicar esse fornecedor. Então eu cadastro aqui os fornecedores que precisam ter um conhecimento deste documento. Eles vão receber no e-mail deles um documento em PDF. Então o documento publicado vai para o e-mail do fornecedor. Se tiver um fornecedor cadastrado aqui, com o e-mail do fornecedor cadastrado, certo? Documentos relacionados são aqueles documentos onde eu relaciono com este documento que eu estou cadastrando, que já está cadastrado e publicado. Por exemplo, eu tenho um documento que é um procedimento e no procedimento cita algumas instruções, formulários. Então eu posso estar vinculando aqui os documentos ao meu procedimento. E quando o procedimento for revisado, os responsáveis dos documentos vinculados serão informados, né? Para quê? Para ver se não há necessidade de revisar também esses documentos relacionados. Bom, então nós acabamos de mostrar, né, como acessar as propriedades desse documento. Então, várias informações estão dentro das propriedades desse documento, certo?
como nós acabamos de ver. Vou cadastrar um novo documento agora também do Sistema de Gestão da Qualidade, utilizando o consenso, para explicar o que significa, então, utiliza consenso, certo? Então, vou pegar aqui nosso mesmo documento, que é um procedimento, e vou colocar aqui, procedimento com consenso. Automaticamente, então, como eu havia comentado, o Du sugeriu a identificação PRO02. Vou buscar, então, aqui o tipo de documento, processo setor o mesmo, utiliza consenso, eu vou marcar, controla prazo também vou manter marcado, e vou dar um salvar. Então, o que muda? Eu venho aqui para dentro do fluxo, então, do processo de aprovação, e vou ver que apareceu uma nova etapa, a etapa consenso. Entre a revisão e a aprovação tem uma nova etapa, então, no meio, que seria a etapa consenso. Então, vou escolher aqui o revisor deste documento, quando que ele tem que fazer a revisão, o responsável, então, do consenso e os envolvidos no consenso. Então, eu vou buscar aqui pessoas que vão me ajudar nessa etapa. 2 pessoas eu vou colocar. Quando chegar nessa etapa de consenso, então, tanto o Álvaro quanto o Douglas, eles vão executar este consenso, certo? Então, aqui eu vou colocar hoje. Responsável demonstração hoje. Então, vou enviar este documento para revisão. Então, o revisor primeiro vai fazer a sua etapa. O revisor, então, vai ver se o documento está ok, através do ícone olho. Se estiver tudo ok, vai enviar para consenso agora. Então, não mais direto para aprovação, para consenso. Vou colocar que está revisado. Neste momento, então, o Du enviou lá para mensagem e para o e-mail essa pendência, então, desses usuários, tanto do Álvaro quanto do Douglas. Eles precisam dar um parecer também sobre esse documento. Então, o consenso é onde eu posso envolver mais pessoas para dar uma avaliação melhor daquele documento, se ele está de acordo, né, se foi escrito de acordo com o que está sendo proposto na atividade, enfim. Então, o Álvaro vai vir aqui e vai clicar neste ícone e vai dar o seu parecer. Ele vai dizer se está aprovado ou reprovado o consenso. Então, ele vai clicar se está aprovado. Claro que ele vai visualizar primeiro, né, o documento aqui no ícone olho, ver se está tudo de acordo, certo? O Douglas também vai dar o seu parecer. O Douglas pode dizer que está reprovado, por exemplo. Mas o responsável pelo consenso é que tem, né, o poder de enviar para aprovação ou reprovar. O responsável do consenso, ele vai ver o que foi comentado, né, na reprovação, na aprovação. Se ele achar que não é impactante a reprovação, ele pode mesmo assim enviar para aprovação. É o que nós vamos fazer aqui. Então, enviar já para a próxima etapa de aprovação no consenso. Agora cai na etapa de aprovação. O aprovador também pode visualizar o documento. Se estiver tudo ok, aprovado. Então, o documento já vem para a publicação, onde ele pode informar interessados, né, para ter o conhecimento. Se não quiser informar, não é obrigatório. Então, já vou publicar esse documento. Certo? Então, o documento foi publicado, temos um novo documento publicado. Agora, voltando lá à nossa pasta, a nova pasta, removi a opção de filtro, clico aqui no ícone da pasta, eu tenho 2 documentos. Então, um que nós cadastramos sem etapa de consenso e a outra que nós cadastramos com a etapa de consenso, né? Que nada mais é uma etapa a mais entre a revisão e a aprovação, onde mais pessoas podem dar o seu consenso, né, sobre aquele documento.
Essas informações, então, eu posso verificar lá nas propriedades do documento, certo? Na guia versões, eu vou ter aqui o comentário, né, a observação de cada pessoa, né, cada usuário que participou da etapa de consenso, através deste ícone. Bem, agora voltando então aqui mais ao início, eu vou fazer o cadastro de um documento GED. Então, entrando aqui na pasta, nossa mesma pasta, novo documento GED. O documento GED, ele não tem aprovação, certo? Ele não é um documento controlado. É um documento que eu tenho na minha máquina e não quero que ele passe pelo processo de revisão, aprovação. Por exemplo, uma ata de reunião, né, um outro documento, uma foto, uma imagem. Então basta carregar o que eu preciso para dentro do Do. Né? Eu pego aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, uma imagem, usar aqui 2 imagens de documentos e vou apenas aplicar o botão salvar. Neste momento, então, os documentos já vão estar cadastrados dentro da pasta. Certo? Então, já cai como publicado na versão 1. O documento GED. Visualizar o documento, então, posso clicar sobre o documento, ou a imagem, né, no nosso caso aqui, e vou ter, então, a visualização dos documentos. Certo? Esse é o cadastro, então, de documento GED. Bom, então, nós temos já 2 documentos SGQ publicados, né? Nós fechamos a versão dele. É chegado o momento de revisar o documento. Supondo que chegou o final dos 12 meses e eu preciso revisar este documento. Como eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o documento que eu vou revisar e através do botão mais eu clico em revisar. Então vai abrir uma tela onde eu vou informar o responsável da revisão, o prazo que ele tem para fazer isso, o responsável da aprovação e o prazo que ele tem para fazer isso. Então, no momento que eu enviar para revisão, já vai cair uma mensagem, uma comunicação para a pessoa que é o responsável da revisão, onde ela tem que executar essa atividade de revisar esse documento, certo? Então, enviar para revisão. E aí, segue o fluxo que nós já conhecemos, né? Agora o Do sugerindo, então, uma nova versão. Estava na 0 e sugerindo a versão 1. Então, daqui para frente é o mesmo processo que nós já fizemos. Revisado, o aprovador, então, vai aprovado e publicação, então, do documento. Então, nesse momento, então, nós temos já uma outra versão, passou da 0 para 1, né, onde eu posso, então, já ter essa revisão do documento. Já foi revisado novamente. Então, entrando aqui na pasta, eu tenho, então, os documentos, né, SGQ, que são diferenciados pelo ícone. Aqui tem um Vzinho sobre, né, sobre o arquivo. E os documentos ou imagens, né, enfim, outros documentos que não precisam de controle, que são os documentos GED. Bom, voltando um pouco mais de exemplos, vou entrar nessa pasta aqui, gestão da qualidade, a pasta procedimentos, onde eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, eu tenho aqui, né, procedimentos, né, PO 01, 02, 03, sucessivamente, até o PO 08. E tem documentos que estão com status diferentes. Então, o documento publicado é aquele documento que as pessoas já podem ter acesso. Claro que seguindo a permissão da pasta, né, que nós aplicamos. Em elaboração, o documento foi apenas inserido no sistema.
e não foi enviado ainda para as etapas de revisão e aprovação. Então, para consultar esse documento ou o processo dele, basta clicar no botão mais consulta. Então, eu vou ver que o documento foi apenas incluído, né, no DO e ainda não tem o envio para a próxima etapa, que é a revisão e aprovação. Aguardando a publicação, então se eu for no botão mais consultar, eu vou ver que esse documento está com alguma pessoa lá para ser publicado, certo? Não foi publicado ainda. Então, eu tenho controle através dos status. Um documento marcado como favorito, basta clicar sobre a estrela, né? Quando eu acesso o DO, eu tenho aqui a opção de favoritos, né? Que é um filtro. E já posso ver então minhas pastas e documentos favoritos, que tem a estrela. Acessando aqui novamente, passo procedimentos. Então, só para mostrar a diferenciação então de status, né? O que está em revisão, publicado. Agora eu vou mostrar então um pouco mais do documentos, a parte de relatórios. Então, acessando aqui a parte inicial do DO, eu tenho a opção de relatórios. Então, módulo documentos. Então, onde eu tenho aqui, né, os relatórios, a central de relatórios do DO. A lista mestra de documentos é onde eu vou acessar e mostrar como funciona. Então, eu tenho aqui lista mestra de documentos, que são todos os documentos SGQ cadastrados no DO, que eu posso realizar filtros, então por status, por responsável, por processo, por tipo. Eu vou pegar aqui todos os documentos publicados, então vou dar um listar. Emitir, eu vou ter então um relatório que vai mostrar todos os documentos publicados, é a lista mestra de documentos SGQ, certo? A identificação do documento, o nome, a revisão onde se encontra, a data, a validade, responsável, o processo setor e o seu status. Outro relatório é a lista mestra de documentos distribuídos, ou seja, aqueles documentos que eu distribuí fisicamente, entreguei lá para os setores, eu também posso ter essa informação aqui. Vou emitir, então, todos os documentos distribuídos. Então, eu tenho o nome do documento, a identificação, a revisão que se encontra, o processo de origem do documento, o responsável, se ele está publicado, né? E também aonde ele foi distribuído. Então, ele foi distribuído aonde? Lá no almoxerifado, a data e o horário, o número de cópias, né, que foi distribuída. E assim sucessivamente. Então, cada documento vai ter o seu registro lá de aonde ele se encontra, né, quando foi distribuído e o número de cópias. Então, para facilitar depois a coleta, quando eles tiverem uma nova revisão. E o outro relatório, então, é o documentos expirados e a expirar. Então, nós vamos emitir aqui, onde esse relatório dá um parecer do prazo de vencimento dos documentos que estão cadastrados em dias. Então, eu tenho esse primeiro documento aqui, por exemplo, ele expira em 66 dias, então 2 meses, né, e um pouquinho. 168 dias, então aqui sucessivamente. O número de dias que faltam para expirar esses documentos, né? Lembrando que eu sempre tenho filtros, então posso por processo, por tipo, esses documentos podem ser cadastrados, listados. Depois também temos informações gerenciais do módulo. Então, à medida que eu vou incluindo os documentos e movimentando, através aqui da parte inicial, eu posso ter algumas informações do módulo, que seria o quê? Quantos documentos estão em elaboração, um filtro, né, um link. Clicando, eu vou ter então a listagem dos documentos que estão em elaboração. Em revisão, a mesma coisa, é um link, né? Eu posso listar
aguardando aprovação. Os documentos em atraso, então que passou o prazo de validade, eu coloquei para 12 meses e não revisei, então passou aqueles 12 meses, eu tenho que fazer então a revisão. Então o Du vai me mostrar aqui os documentos onde estão em atraso. Publicados os últimos 10 documentos, então os últimos 10 documentos publicados, eu posso ver o nome do documento que está sendo publicado, né? Posso clicar aqui, é um link também, visualizar as informações do documento. Documentos a expirar no prazo de 30 dias, então são documentos que estão vencidos, são esses quatro que mostram aqui em atraso, né? Estão vencidos, ou, né, a expirar no prazo de 30 dias. E as minhas pendências, então uma parte bem importante do Du também, são as pendências do usuário. Então eu tenho aqui a relação do que eu tenho para fazer em relação ao módulo documentos. Então, aguardando o término da revisão do documento 277. Clicando aqui, vai habilitar então o processo do documento, justamente na etapa onde eu tenho que executar. Então, são as minhas atividades em relação ao módulo que eu tenho que estar executando. O administrador ainda pode marcar essa opção e ver a pendência de outras pessoas. Então, né, a pessoa que faz o gerenciamento aí dos documentos, esse controle, pode também visualizar quem está com pendência. Então, desmarcando a opção, volta somente para as minhas pendências. E lembrando que toda pendência, né, enviada no Du vai para a mensagem, a opção de mensagem, e também para o e-mail, né, dependendo, claro, da configuração dos parâmetros do Du. Isso é opcional, né, ou para mensagem ou para o e-mail, ou para ambos. A parte de parâmetros em relação ao módulo documentos, acessando aqui então essa ícone de engrenagem, módulo documentos, responsável pela publicação, então eu posso dizer quem vai executar a última etapa de publicação, se vai ser o aprovador ou o revisor. Diretório para salvar arquivos, não é necessário mexer, uma configuração mais do TI, mais técnica. Revisor padrão de documentos, então eu posso escolher uma pessoa que vai ficar responsável sempre pela etapa de revisão. A cada nova revisão do documento, essa pessoa, né, esse usuário já vai ser carregado lá neste campo de revisor, né? Então é um padrão também que eu posso definir. Bom, então seria isso. Este é o treinamento então no módulo documentos do software Du. Obrigado pela atenção.